Como criar uma estratégia de brand do zero? Bom, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está perdido com um monte de informações que estão por aí na internet sobre o que é brand, é logo, é identidade visual, e aí fica aquele amontoado de informações e você não sabe por onde começar. Então, eu vou, nesse vídeo, te explicar tudo o que você precisa entender para construir a sua comunicação do zero. Se você entrar no Google agora e colocar o que é brand, é um conjunto de estratégias que a marca utiliza para gerir toda a sua imagem. Então, não é uma identidade visual, não é um logotipo, isso faz parte, mas é a pontinha do iceberg. Mas o que eu resolvi então falar nesse vídeo? O que eu resolvi explicar? A comunicação é um dos pilares da venda de um produto, de um marketing, de um serviço, de um todo. Então, pelo menos na comunicação, hoje eu vou ensinar você a como criar essa base forte que vai definir todo o tom e toda a tua voz da marca, ok? Vamos lá, eu vou trazer a base de estudo, esse livro aqui. Esse livro se chama Story Brand, é de Donald Miller, não sei como se pronuncia, mas esse livro, gente, me ajudou muito para construir tom e voz na comunicação de variadas marcas, desde engenharia, área da saúde, e ele é muito bom. Mas o que eu vou fazer nesse vídeo é resumir todo ele para você entender como que você pode criar. Gente, esse autor aqui, ele criou um método que se chama método SB7, que basicamente são 7 passos que você utiliza para criar uma narrativa, uma comunicação que tem o poder de se comunicar e persuadir o seu possível cliente. E esse método, ele é muito simples, e eu vou explicar aqui para vocês, vocês vão entender que todas as marcas como Apple, Amazon, Nike, todas essas marcas, elas utilizam esse método para construir uma história que prende e que faça a pessoa querer consumir aquele produto ou aquele serviço. Um dos erros que eu mais vejo as empresas e algumas marcas cometerem é colocar a empresa, a marca, como o herói da história. E isso é um grande erro que as pessoas cometem. O herói da sua marca, grave bem o que eu vou falar aqui para você, o herói da sua marca é o seu cliente. Ponto final, não tem discussão, gente. As pessoas, quando elas vão comunicar, às vezes, um produto ou serviço, elas ficam: "Olha, como, esse livro aqui é maravilhoso, como o meu creme, meu produto, o meu serviço é incrível". As pessoas se apaixonam tanto pelo que fazem, né, pelo produto delas, pelo serviço, que elas ficam enfatizando o tempo todo: "Comprem o meu produto, ele é", e enche de fórmula técnica. O laser Lavien, e fica focado naquilo. Só que isso afasta, isso não vende, entende? Porque as pessoas, elas querem se sentir importantes, elas querem saber se você entende da dor delas. Você tem que colocar isso. Então, o herói da sua marca não é o seu produto, não é o seu serviço, é o seu cliente. Então, toda vez que você for construir uma narrativa de brand, você tem que pensar no seu cliente. Ponto, beleza? Vamos entender agora como funciona esse método SB7 passo a passo. O cliente, a gente já entendeu que ele é o herói da sua marca, ele tem um problema. Então imagina, quando você for construir a narrativa do teu produto, do teu serviço, você pega um problema. Eu sei que tem vários problemas, mas na hora de construir, um e-mail, um roteiro de um vídeo, um carrossel, você tem que pegar um problema para não ficar um monte de informações. Então, recomeçando, recapitulando, o cliente tem um problema,
e ele é o herói da sua marca. E onde que você se encaixa? Você aí a gente vai para o passo 3. Você é o guia. A sua empresa, ela é o guia. E ela tem uma solução, que aí a gente já vai para o passo 4. Qual é a sua solução? Qual é o seu serviço? Qual é o seu produto? Você está conseguindo entender? O cliente é o herói, ele tem um problema, você é o guia e você tem uma solução. Empresas como Apple, Nike, eu já falei, elas utilizam. E não só empresas, roteiros de filmes de Hollywood também utilizam esse roteiro. Quer um exemplo? Desculpa, eu vou destruir toda a sua percepção de filmes a partir de agora. Mas vamos lá, Star Wars, todo mundo conhece. A gente tem o Luke, que é o protagonista, que é o herói, e ele contra o mestre Yoda. E o Luke tinha um problema, que era derrotar o Império, encontra o mestre Yoda, que tem uma solução. E assim, todos os roteiros têm essa narrativa, jogos vorazes e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas elas precisam dessa base para prender a atenção delas. É necessário isso para não se desinteressar. Quando o filme de Hollywood não segue essa linha, muita gente não gosta. Olha que engraçado. Então você pode utilizar isso para sua marca, para você pegar um problema que o seu cliente tem, se colocar como guia e depois falar da solução. Mas calma lá que ainda não terminou, a gente está ainda no passo 4. Depois de você se apresentar como guia e mostrar uma solução, você tem 2 caminhos para finalizar, né, essa construção, essa narrativa na sua comunicação. Você pode falar que o seu produto ou serviço evita o problema, evita o fracasso, então você convida para ação e depois finaliza falando que: "Olha, o meu produto, o meu serviço aqui, ele evita que você fracasse". Ou você pode seguir a outra linha, que é muito parecida, mas são tons diferentes. A outra linha é você falar que vocês vão chegar ao sucesso. E vocês percebem muito mais essa linha nas comunicações que vocês veem por aí, em publicidades, em anúncios, tipo: "Ai, com esse produto, esse serviço, você vai conseguir chegar lá, você vai melhorar a comunicação da sua marca", um exemplo. Então, é muito simples o final, você convida para agir, porque assim, a gente precisa de gatilhos, né, na nossa comunicação. Então, depois de você construir toda a história na cabeça do seu cliente, você precisa depois fazer com que isso tenha um desfecho. Porque sem um desfecho, parece que não finaliza, sabe? Parece que não entra na cabeça da pessoa aquilo que você está tentando explicar. Tipo: "Olha, o meu produto é isso, 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 vai resolver o seu problema". Ah, aí você fecha com um desfecho de um desses caminhos, ou melhorar, atingir o sucesso ou evitar o fracasso. Evitar o fracasso é muito interessante, porque, em comunicações que as pessoas já testaram muito de um produto e um serviço e não deu certo, e você quer falar que seu produto é diferente. E aí você fala dos outros, das concorrência, fizeram errado, que não funcionou para você. Então, ele também é muito utilizado. Para finalizar, eu quero enfatizar o porquê eu gosto muito de utilizar esse método. Porque eu vejo que na internet, nas redes sociais, no e-mail, nos anúncios, algumas pessoas pecam muito, porque elas ficam, enchendo de informações técnicas, querendo colocar o seu serviço, o seu produto no pódio, para a pessoa que for ler, o seu possível cliente, lead, né, querer comprar. Só que a comunicação ela é muito simples. Quanto mais simples e de fácil entendimento for o teu roteiro, for a explicação do teu produto, for a explicação do teu serviço, mais fácil é de vender. Porque as pessoas elas consomem aquilo que elas entendem. Então, se você for construir um e-mail marketing, um roteiro de um vídeo, um post, um carrossel, lembre-se,
Seja sempre simples na sua comunicação. E não encha, ainda mais que hoje em dia o consumo está muito rápido, não encha de muitas informações técnicas, sabe. Ou fique enfatizando e fique sendo aquela empresa narcisista que ela é a melhor e tudo. A gente está cansado disso, a gente, somos pessoas, a gente quer consumir, entender aquilo que a gente pode comprar, entendeu? Então utilizem esse roteiro na comunicação de vocês. Ele serve para site, esse roteiro ele serve para vídeos que eu já comentei, serve para roteiro, serve para carrossel, tudo. Então ele é o brand da comunicação. Existem, como eu já comentei, o brand ele é muito amplo, é uma estratégia enorme de marca, é visual, é identidade de paleta de cores, de logo, mas na comunicação, eu acredito que ele é mais importante, porque como eu comentei, as pessoas compram aquilo que elas entendem. Então não adianta você ter um site lindo, com a paleta de cores perfeita, se ele é totalmente bagunçado, cheio de informações que cansam a leitura e a pessoa vai sair e não vai comprar. Então se você está construindo o brand da sua marca agora, se atentem a essas informações. Estude o seu cliente, apaixone-se por ele. Veja quais são os problemas que ele possui e quais as soluções que você tem. Aí já é o começo. Então é simples. Então quando você for construir a sua, narrativa, a sua história, para construir os textos publicitários da sua marca, da sua empresa, se atente a esse detalhe. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir construir uma story brand, uma narrativa de comunicação, assim, impecável. Eu já utilizei várias e várias vezes e funciona, gente, funciona muito bem. Eu posso falar que eu tenho esse livro há muito tempo. Já faz uns 4 ou 5 anos que eu utilizo na narrativa dos meus clientes, na comunicação. Sempre funciona. É batata, gente. Eu espero vocês aí no próximo vídeo.